Bom, quem que é a Mills? Né? É uma empresa que é bem desconhecida da maioria dos investidores. Né? É uma empresa que, em termos de valor de mercado, é um valor pequeno. Né? Então, quase uma micro cap, digamos assim. Né? Então, foge até um pouco das small caps, ela cai um pouco mais aí perto de uma micro cap. A Mills, ela tem 3 áreas de atuação básicas. Né? A principal linha de negócio da Mills são essas aluguel, melhor dizendo, né, de plataformas elevatórias. Então, eles compram a máquina, essa plataforma elevatória aqui que vocês estão vendo, alugam por anos, assim, questão de 9, 10 anos que a máquina fica no portfólio deles, e depois eles revendem por um preço residual ali, algo em torno de 20% a 30% do valor da máquina. Então, esse é o primeiro modelo de negócio. A gente vai aprofundar um pouco mais para frente. Então, a Mills, o primeiro modelo é aluguel de plataforma elevatória para indústrias, para construção civil, enfim, para tudo que precisa ser mexido com trabalho em altura, para eventualmente pintura de prédio, manutenção de fiação, alguma coisa que precisa fazer em trabalho aéreo, a Mills aluga isso. A segunda linha de negócio da Mills, que é uma linha bem recente, né, é o aluguel de máquinas de linha amarela. Né? Então, são essas retroescavadeiras, rolo compressor, enfim, essas máquinas para manuseio aí, que vocês estão bem acostumados a ver, né? Passa aí numa rodovia, enfim, qualquer obra, vocês conseguem ver essa operação da máquina. E também tem alocação de formas e escoramentos. Eu vou abrir, deixa eu ver se eu acho aqui. Rapidamente. Enfim, tem essa aqui, ó, essa alocação de formas e escoramentos. Então, a Mills ela tem 3 linhas de negócio. Formas e escoramentos, que foi onde a empresa nasceu, depois veio as plataformas elevatórias e agora, bem recente, vieram a entrada na linha amarela. Né? Até é curioso aqui, a gente vê, para quem é do Rio de Janeiro sabe bem o que é isso, é lá no Museu da Manhã, né? Uma obra que ficou aí bem famosa. E tem diversas pontes, enfim. Então, a empresa bem presente nessa questão de construção civil também. Por que é que me chamou a atenção na Mills? Né? Se você pegar, nos últimos anos, a empresa ela vem crescendo num ritmo absurdo, assim, mas realmente muito, muito grande. Né? Se a gente pegar só no terceiro trimestre de 2021, para 22, a empresa saiu de uma frota total de locação, né? Aí estamos falando só da operação de plataforma elevatória, de 8.200 máquinas para mais de 10 mil máquinas, e deve terminar o ano aí, né? Quando ela soltar o relatório do 4º trimestre, de mais de 10.800 máquinas. Então, assim, a empresa ela está crescendo todo trimestre num ritmo muito, muito acelerado, tá? Em termos de... Eu vou pular uns dados e depois a gente volta, né? Só para vocês entenderem um pouco mais. Outro ponto que me chamou bastante atenção na Mills é com relação à penetração no mercado de plataforma elevatória no Brasil, e se a gente compara isso com o mundo. Né? A gente vê que existe uma concentração muito pequena de plataforma elevatória a cada 100 mil habitantes. Existe um dado aí, um estudo feito pela IPAF, né, pela própria Mills e também pelo IBGE, que existem atualmente 15 plataformas elevatórias para cada 100 mil habitantes. E se a gente pegar lá os países nórdicos, os Estados Unidos, passa de 200 plataformas a cada 100 mil habitantes. Até mesmo países que estão aqui perto, né, o Chile, o Peru, enfim, são países que possuem uma concentração de plataformas muito superior ao Brasil. Então, esse movimento, né, de plataforma elevatória, ele é um movimento relativamente recente. Né? Se a gente pegar ali 2017, 2018, a gente quase não vê mais aquele trabalho rapelado, que chama, né, trabalho em altura por corda. Por quê? Porque eles substituíram por um modelo que é mais barato e mais seguro fazer isso através de plataforma elevatória. Então, é um mercado que está crescendo muito forte e no Brasil ainda existe uma subpenetração muito grande. Dentro do Brasil, a Mills ela possui 30% de market share, né? Então, quer dizer, leva aí 1/3 de todo o mercado nas costas, e ela
5 vezes maior do que o segundo competidor dela, que tem 6% apenas de market share. E você ser grande num segmento muito pulverizado é muito bom, principalmente se você é uma empresa de capital aberto que consegue dinheiro muito barato, né? Porque você consegue crescer num ritmo acelerado com um custo de capital muito baixo. E aí, se você somar que você tem um custo de capital muito baixo num segmento que cresce a passos largos, e seu competidor não vai conseguir manter nesse mesmo ritmo, eu acho que tem tudo para crescer bastante. Além disso, a Mills está presente em 18 estados, mais o Distrito Federal, tem 50 filiais no Brasil, né? Ela está presente em mais de 1.400, ela atende, né, mais de 1.400 cidades, né, porque uma filial atende mais de uma cidade, e hoje ela tem mais de 1.800 colaboradores, deve chegar aí a mais de 2.000 colaboradores até o final do ano, tá? Aí você deve perguntar, bom, mas a empresa é rentável, né? Porque a gente vê um monte dessas empresas que o crescimento é absurdo, mas elas não conseguem entregar resultado no curto prazo, ou até no médio e longo prazo, né? E a Mills é uma empresa muito, muito rentável. Ela tem um crescimento de receita médio, né? Desde 2018 até hoje, uma média aí de 31% ano contra ano, né? Eu não imagino que nos próximos anos vai ser muito diferente disso, tá? Eu imagino talvez algo em torno da casa de 20% a 25%, mas não imagino um crescimento menor do que isso, né? Até depois a gente vai falar um pouco das estimativas mais para frente, mas no cálculo tá considerando aí no mínimo um crescimento de 20% ao ano, pelo menos aí para os próximos 3 a 5 anos, o que eu acho que é bem plausível. Se a gente pegar o EBITDA, resultado operacional da empresa, né? Earnings before interest, taxes, depreciation e amortization. Para quem não gosta dessa sopa de letrinha, é o famoso LAGIDA, né? Lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização. O crescimento de 73% desde 2018. Então, realmente um crescimento muito grande. E se a gente pegar aqui nos últimos anos, né? De 2018 até 2020, ela teve um prejuízo. Já vamos falar por que aconteceu isso. Tá, mas foi até pergunta aqui do Yuri, ó, não sei se você está vendo aí. Matheus, alguma razão para o resultado negativo que eles tiveram entre 2015 e 2020? Sim, toda a razão. Vamos lá. O que aconteceu nesse período, tá? Para quem não lembra, quando estourou o Lava Jato, acho que foi em 2015 ou 2016, agora eu não vou lembrar exatamente. Foi 16, né? Também não lembro exatamente. A Mills, ela tinha uma concentração muito grande em poucos clientes. Então, ela locava para a OAS, para a Odebrecht, Queiroz Galvão, enfim, essas empresas que estavam expostas na Lava Jato, que esse grupinho ali representava uma grande parte do faturamento da empresa. A Mills, de forma alguma, teve envolvimento na Lava Jato, né? Longe disso. Mas ela locava, ela estava exposta, né? Os clientes dela sofreram muito com isso. Então, nesse período, né? Vamos voltar aqui, esse período de 15 até ali 2020 é um período de reestruturação em que a empresa fala: bom, agora eu não posso mais depender dessa galera para ganhar dinheiro, eu preciso começar a pulverizar um pouco mais a minha base de clientes. E hoje eles conseguiram mitigar, não vou dizer 100%, mas 90 e poucos por cento desse problema, em que o principal cliente deles representa apenas 3% da base total. Então a gente aprenderam, vê, né? Oi? Aprenderam, né? Aprenderam, os caras não são bobos, né? E naquela época também teve uma questão de reorganização societária, aí entrou a Solaris, que é uma empresa que faz a mesma coisa que eles fazem, né? Só que é da Argentina. Teve injeção de capital, mudaram o presidente, enfim, então os caras realmente se reestruturaram e falaram: bom, a gente não pode mais depender dessa galera e vamos começar a migrar, né? E vale lembrar também que naquela época eles estavam, não vou dizer 100%, mas uns 90% focado em construção civil, né? Então a Mills era uma empresa de locação de construção civil. Então hoje, se você volta para a realidade atual, 33% apenas do mercado dela é construção civil. E aí, de novo, pulverização. Se a gente pegar os 20 maiores clientes, representa 17% do faturamento. Então, realmente, um negócio está bem mitigado o risco que eles sofreram lá atrás. Já é uma empresa bem resiliente, né? Bem resiliente, né? Então, tudo bem, 1/3 do faturamento é a construção civil, que é volátil, sim, beleza, né? Isso aí não tem o que fazer. Mas e os outros 2/3, né? Aí a gente vê aqui mineração, bens de consumo, química e petroquímica, siderúrgica, varejo até, né? Até curiosamente, fui esses dias num supermercado
ali em Balneário Camboriú, e dentro do supermercado os caras estavam operando uma máquina da Mills. Eu até achei estranho, porque não é um ambiente normal que você costuma ver esse tipo de plataforma elevatória na operação. Serviços profissionais e técnicos, transporte, serviço administrativo. Então, enfim, está bem diversificado a receita da empresa, né? Então, com relação a isso, eu acho que matamos. Um outro ponto, agora vou falar um pouco mais de lucratividade, né? Além de a gente analisar o lucro líquido, é importante a gente analisar a geração de caixa da empresa, né? Porque nada adianta você ter uma empresa que lucra bastante, porém que exige você ficar reinvestindo no negócio de forma bem excessiva, né? Pega o caso ali das empresas de tecnologia. Muitas empresas de tecnologia lucram bastante, porém o CAPEX, né, a necessidade de manter esse negócio e ela se manter lucrativa é muito grande. O caso da Mills não é isso não se reflete, né? Ela consegue gerar bastante caixa e esse caixa ele sobra bastante. Tá? A gente consegue ver ali que operacionalmente a empresa está gerando aí 97 milhões de caixa somente no último trimestre, né? Se a gente analisar isso, dá quase 400 milhões de geração de caixa. E repara que é uma geração crescente, né? Conforme ela vai adicionando frota, conforme ela vai crescendo, expandindo a operação, essa geração de caixa ela é bem consistente e crescente. O que são essas barras para baixo aqui na geração de caixa, né? Essas barras para baixo são aquisições que a empresa fez. Então, ela recentemente comprou uma empresa de linha amarela, aí depois ela comprou uma outra empresa de plataforma elevatória. Então, a empresa ela consegue expandir tanto de forma orgânica, né, ou seja, comprando maquinário, expandindo a própria operação, quanto também expandindo via aquisições de concorrentes, né? E vale lembrar o que eu falei anteriormente. Você ser grande num mercado extremamente pulverizado e com custo de capital muito baixo é muito, muito, muito bom, porque isso traz uma força competitiva de crescimento muito grande, tá? Aí vão falar, Matheus, mas beleza, gostei do modelo, entendi o modelo de locação, né? A empresa compra, aluga por bastante tempo e depois ela vende parecido até com a operação da Localiza, da Movida, enfim. Mas essas empresas, elas são endividadas. Como é que está o endividamento da Mills? E daí a gente chega aqui, para mim, é o melhor ponto, né? Porque não adianta você ter um crescimento com um endividamento muito alto. A Mills, ela não tem dívida hoje, né? Se a gente pegar a relação dívida líquida sobre EBITDA está em 0,1, ou seja, uma empresa que não tem dívida, né? E o custo médio da dívida está em CDI mais 2, e ela falou que vai reduzir esse custo médio da dívida. Então, o que eu estou vendo em Mills, né? Lembrando que nada disso é recomendação. Eu estou vendo uma empresa com um potencial de crescimento alto, seja no segmento principal dela, que é o segmento de plataforma elevatória, seja nos segmentos adjacentes, um custo de capital muito baixo, e ela está falando o seguinte, bom, eu estou esperando essa Selic cair aí para eu começar a botar o pé no acelerador e começar a trabalhar de forma alavancada. Então, quando a empresa começar a trabalhar de forma alavancada, a gente pode ver um crescimento até maior do que aqueles 34%, eu acho, que a gente viu recentemente. Então, você junta tudo isso, você fala, cara, tá aí, né, no preço certo, pode ser um baita de um investimento. Agora eu queria falar de um outro ponto, que eu nem separei aqui, mas eu vou procurar aqui porque eu acho que é importante. O outro ponto que eu queria abordar é o caso da linha amarela especificamente. O negócio de linha amarela, ele é um negócio muito... deixa eu terminar de espelhar aqui, já vou só um pouquinho. O negócio de linha amarela é um negócio muito parecido com um negócio de plataforma elevatória. Inclusive, a própria Mills ela fez um estudo dentro da base de clientes dela e eles falaram o seguinte, bom, vamos descobrir quantos dos nossos clientes alugam plataforma elevatória e também alugam alguma máquina de linha amarela, seja retroescavadeira, seja, enfim, essas máquinas aí de linha amarela. E eles descobriram que 40% da base de clientes eles também utilizam a linha amarela. Então, ou seja, eles conseguem usar a mesma estrutura que eles têm e atender 40% a mais de clientes sem adicionar, sem abrir filial, enfim, somente comprando máquina. Então, isso traz uma eficiência de custos e rentabilidade muito, muito grande para a empresa. Vou pegar aqui agora o resultado do último trimestre, só para vocês entenderem. Tá? Vou pegar o release mesmo, que está fácil.
Deixa eu streamar aqui. Compartilhar tela. Tá aparecendo aí para ti? Não, acho que tem que aparecer aqui no StreamYard para eu colocar. Peraí, vamos lá. Agora foi. Agora foi. Aí, isso, boa. Então vamos lá. Da receita total, tá? Agora eu acabei esquecendo de passar um dado importante. Da receita total, se não me engano, 80%. Eu acho que era 80%. 80% mais ou menos aí vem de locação, 20% vem de formas e escoramentos, né? Aquelas formas que a gente tinha falado anteriormente, e agora que está começando a entrar esse negócio de linha amarela. Então, reparem que é um negócio realmente bem novo. E daí tem um ponto muito importante. Se a gente comparar, aí vamos falar um pouco de valuation, né? Se a gente comparar o valuation da Mills com outras empresas que fazem a mesma coisa, então vamos pegar aqui, ó. Vou até fazer ao vivo, né? Porque quem sabe fazer ao vivo. Vou pegar aqui a Mills e vou pegar a Armac e a Vamos também, que tem uma certa operação ali de linha amarela também. Tá? Vou comparar aqui. Compare ações. Fazer abordagem relativa, né? Comparar setor com setor. Fazer uma abordagem relativa, exatamente. Se vocês pegarem os múltiplos assim, ó, cara, é ridiculamente... para mim, é ridiculamente óbvio que Mills é muito mais barato. Então, vou pegar aqui a Vamos, né? E cadê? Vamos 3. Vamos. E pegar a Armac, que é a RML. A Armac, ela trabalha só com linha amarela, se não me engano. Aqui, ó, se a gente pegar o PL, vamos pegar o primeiro indicador, né? O PL da Mills, 12 vezes lucro. Se a gente analisar, aí tem um ponto importante, né? A gente não pode pegar esse indicador bruto, né? Se a gente analisar o último resultado, o PL cai para 8 vezes lucro, mais ou menos. Então, né, já é um PL bem abaixo do que ele está mostrando aqui. E aí o PL de Mills está mostrando aqui 12,5, PL de Vamos 22 vezes e PL de Armac 36 vezes. Ou seja, as três empresas, né? A Vamos tem um pouco mais de locação de caminhão, a Armac é puramente linha amarela. Então, tem, digamos assim, distinções entre esses negócios, mas o PL de Mills, a relação preço-lucro de Mills, muito mais baixo. Preço sobre valor patrimonial, né? Nem é tão importante aqui, mas vamos lá. 2 vezes Mills, 4 vezes Vamos e 4 vezes Armac. EV/EBIT, 9 vezes Mills, 12 vezes Vamos e 19 vezes Armac, tá? Isso é muito importante. Aí eu decidi, né, aprofundar um pouco mais o estudo para entender, bom, quero entender um pouco melhor o que o BTG Pactual estava prevendo de receita e lucro para a empresa nos próximos anos, né? Então a gente vai ver aí que a estimativa deles para 2023 é fechar em 1 bilhão e 400 milhões de receita em 2023. Em 2024 já pula para 1 bilhão e 700 milhões. E o EBITDA sai de 2022, né? Deve fechar agora o último trimestre em 477 milhões, já pula para 676 milhões e em 2024, 858 milhões. Então, quer dizer, se a gente pegar o mesmo valuation atual, que no cálculo deles agora deve terminar em 6 vezes EBITDA, para o ano que vem já cai para 4 e depois em 24 já cai para 3. Então, quer dizer, a gente consegue várias qualidades num negócio que cresce bastante e, né, dado aí, obviamente que não é recomendação, mas dado um valuation bem atraente. Isso aqui eu acho que é um bom caso, um estudo de caso, para a gente analisar como é que a empresa vai estar daqui a 1 ano, como é que a empresa vai estar daqui a 5 anos, como é que a empresa vai estar daqui a 10 anos. Porque eu consigo ver avenidas de crescimento muito claras dentro da empresa, que, na minha humilde opinião, o mercado não precificou corretamente isso, né? E agora a gente vê aqui, né, posição de caixa da empresa, o que eles estão prevendo, 700 milhões para 2023 e quase 1 bilhão em caixa para 2024. Então, eu acho que tem aí um baita de um negócio, a Mills, nas mãos. Não sei se o Felipe concorda ou não. Show de